Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai adicionar mais um verbete para o nosso pequeno dicionário historiográfico. Nós vamos falar sobre patrimônio cultural e histórico. Antes da gente começar o vídeo em si, eu peço encarecidamente que vocês sigam o Clio nas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Os links vão aparecer aqui na tela em algum lugar. Como a gente já disse aqui em diversos vídeos mesmo, a história e o fazer histórico é uma posição política. Ou seja, cabe ao historiador e aos professores de história tomarem decisões baseadas naquilo que eles acreditam, naquilo que eles julgam ser histórico ou não histórico. Ao fim e ao cabo, cabe ao historiador definir o que é histórico e o que não é histórico. Eu, pessoalmente, fico bastante chateado quando eu ouço a expressão cidades históricas. Por que eu fico chateado com isso? Porque toda cidade, ao fim e ao cabo, é histórica. Seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Ouro Preto, seja Jequitibá, seja a cidade que for. Toda cidade possui em si uma história. Então, definir como uma cidade histórica tem dois apelos. O primeiro é um apelo turístico, ou seja, vender para as pessoas que viajam até essa cidade um chamariz cultural ou esse selo de cidade histórica. E outro é um apelo pelo patrimônio. E é aqui que a gente entra no tema do nosso vídeo. O que é um patrimônio histórico? Patrimônio histórico é todo aquele patrimônio que se julga relevante para um país, para uma cidade, para uma comunidade ou para uma cultura. Ou seja, patrimônio histórico é tudo aquilo que tem em si valor histórico. Mas quem que define o que é valor histórico? Aí é um grande problema. Aqui em São Paulo, por exemplo, a cidade onde eu moro e é a sede, por enquanto, aqui do Clio, a gente tem o CONDEFAT, que é o órgão oficial responsável pelos tombamentos dos prédios, e entre outros tombamentos. Ou seja, é um órgão estatal, uma instituição estatal que define o que é histórico e não histórico. Por que se tomba certas coisas e não se tombam certas outras coisas? Cabe uma explicação aqui rápida. Para você que não é da história, não é professor de história ou historiador, tombamento não significa demolição do prédio. Tombamento, quando a gente fala em patrimônio histórico, é uma determinação de preservação daquele tombamento, daquele prédio, daquela construção. Existem os mais diversos tombamentos, desde preservar só a fachada, desde preservar o prédio inteiro, desde reconstruir o prédio de uma forma histórica, seja inclusive de manter o prédio como está. Então, todo patrimônio histórico é aquilo que tem um valor histórico agregado em si. Esse patrimônio pode ser material, ou seja, um prédio, uma construção, uma estátua, um quadro, tudo aquilo que é material, ou seja, tudo aquilo que não depende de um valor cultural em si. Um exemplo de patrimônio material histórico é um prédio, é uma igreja, é um templo, é o Coliseu, enfim. Há diversos. Agora, imaterial é tudo aquilo que está no nosso imaginário ou na nossa cultura que não é táctil, ou seja, você não consegue simplesmente através da replicação, ele não tem um lugar fixo, por exemplo, é uma cultura imaterial. Exemplo, patrimônio cultural imaterial, a feijoada no Brasil, a capoeira, o samba, tudo aquilo que define nós de uma maneira imaterial como brasileiros. Dessa forma, você consegue preservar coisas que poderiam se perder ao longo do tempo. Se eu não me engano, o samba, por exemplo, já foi considerado patrimônio imaterial do Brasil. Você tem músicas, por exemplo, que são patrimônios imateriais da humanidade. Dessa forma, a gente consegue perceber duas coisas muito claras. Primeiro, é pela história que a gente constrói uma certa memória, ou seja, nós respondemos através desse patrimônio perguntas do tipo: quem somos como grupo, o que define
nós como grupo, da onde nós viemos, ou seja, você consegue, através do patrimônio, dar identidade para esse grupo, uma identidade histórica. Então, o patrimônio se apresenta como uma coisa extremamente relevante e atual, tanto que é uma das áreas mais importantes em termos de fazer histórico hoje em dia. Se você é vestibulando de história, por exemplo, é uma área profissional que você pode atuar muito bem. Ainda tem muita chance de emprego nessa área. Outra coisa que a gente consegue pescar aqui é a importância do historiador para a sociedade. Sem um historiador, sem um especialista, sem um olhar especialista, a gente não consegue definir o valor daquilo como objeto histórico em si. Ou seja, cabe ao historiador responder para a sociedade qual é a nossa identidade histórica, qual é o valor histórico que determinada construção, seja ela material ou imaterial, possui. Ou seja, cabe nos nossos ombros como historiadores um peso enorme, e uma responsabilidade também enorme, porque é através dessas respostas que a identidade vai se construindo e nós vamos nos distinguindo como os grupos sociais, seja como sociedade, seja como país, seja como cultura. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Um vídeo curtinho, um vídeo mais leve, um vídeo de teoria, como alguns de vocês adoram, sobre o que é o patrimônio histórico e qual que é a diferença entre cultura material e cultura imaterial. Isso aqui é um breve panorama, então se vocês quiserem se aprofundar, a gente tem o espaço nos comentários para isso. Aqui no final do vídeo vai aparecer um botão para se inscrever no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative as notificações, que é aquele sininho que aparece do lado do botão de se inscrever. E se você é inscrito, vê se as notificações estão ativas, porque é assim uma forma que você tem de receber o nosso conteúdo de uma melhor forma. Vão aparecer ainda 2 indicações de vídeo e uma playlist. Uma indicação de vídeo é o último vídeo postado aqui pelo canal e o outro é uma sugestão de conteúdo do canal para você. Eu também vou deixar linkado no final a playlist do Pequeno Dicionário Historiográfico, se você ainda não conhece, acompanha lá, que é muito legal, muito jóia. Não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.